Boa noite. O Supremo Tribunal Federal decide nesse momento se concede ou não um habeas corpus ao ex-presidente Lula, condenado a 12 anos de prisão. A votação começou por volta de 2 horas da tarde. Neste momento, 7 ministros já votaram. Por enquanto, o placar está em 5-2. Até agora, votaram contra o ex-presidente Lula os ministros Edson Fachin, o relator, Alexandre de Moraes, Luiz Roberto Barroso, Rosa Weber e Luiz Fux. Votaram a favor do ex-presidente Lula, Gilmar Mendes e Dias Toffoli. E agora você vê aí falando, proferindo seu voto, o ministro Ricardo Lewandowski, o 8º a votar e que já deu indicações que deve votar favoravelmente a Lula. Lewandowski argumenta que os réus têm direito de recorrer em liberdade até esgotados todos os julgamentos de recursos. Vamos ouvir um pouquinho do voto de Ricardo Lewandowski. Em que Sua Excelência destacou exatamente isto, que aquele tribunal voltou a admitir o início de cumprimento da pena imposta pelo simples esgotamento das instâncias ordinárias, ou seja, antes do trânsito em julgado da condenação, nos termos do quê? Nos termos da súmula 267 daquela corte. O que diz aquela súmula? Diz o seguinte: a interposição de recursos sem efeito suspensivo contra a decisão condenatória não obsta a expedição de mandado de prisão. Agora há pouco, Ricardo Lewandowski disse que a prisão deve ser a exceção e a liberdade a regra. Depois dele, ainda vão votar Marco Aurélio Mello, Celso de Mello e, por último, a presidente Carmen Lúcia. Nós vamos ao vivo a Brasília agora, falar com o repórter Eduardo Ribeiro, que está no STF, acompanhando os bastidores dessa votação decisiva. Eduardo, já às 7h30 de sessão, a previsão é de que a sessão vai continuar até o voto da Carmen Lúcia para ter uma decisão final essa noite. É isso mesmo? Boa noite. É isso mesmo, Adriana. Boa noite a você e a todos que acompanham aqui o Jornal da Record. Se o voto da ministra Rosa Weber era tido como algo ainda não muito claro, os votos dos demais ministros que vão falando a partir de agora já eram conhecidos, as manutenções estão sendo feitas. Portanto, o ministro Ricardo Lewandowski abriu o seu voto dizendo que o sagrado direito de ir e vir estaria sendo colocado num patamar muito pequeno, menor do que o necessário. Então ele está dando claras demonstrações de que, de fato, vai acompanhar o ministro Dias Toffoli e o ministro Gilmar Mendes nesse quesito. O que está em debate neste ponto aqui é, de um lado, a possibilidade de generalizar as decisões em segunda instância, ou seja, automaticamente as prisões poderiam ser iniciadas a partir da segunda instância ou não, apenas diante da fundamentação do juiz, diante do tamanho do crime, diante da questão que foi cometida, é que a pena poderia ser cumprida ou não. Esse é o debate em curso no Supremo Tribunal Federal e, se nós levarmos em conta o tempo dedicado por cada um dos ministros nesta sessão até agora, cerca de 40, 50 minutos para proferir o voto, sim, se todos os ministros utilizarem do mesmo tempo, o restante que temos, podemos levar essa sessão até a meia-noite ou quase 1h da manhã. Mas os ministros mais experientes que ainda vão votar têm dado demonstrações de que não lerão na íntegra seus votos, farão um breve resumo e podendo chegar, inclusive, a um placar de 5-5 para a presidente do tribunal, Carmen Lúcia, desempatar, usando, portanto, o voto de Minerva. A posição de Carmen Lúcia é amplamente conhecida pela não concessão de habeas corpus em casos como o do ex-presidente Lula, que está sendo discutido nesse instante. O jornalismo da Record continua acompanhando. Adriana, Celso.